Olá, meus amores, tudo bem? Bom dia. Vamos dar continuidade à nossa atividade. Então, vamos lá para a apostila 3, tá? Nosso capítulo 11, em que nós falaremos sobre vozes verbais, agente da passiva e pronome apassivador. Calma, que não tem mistério nenhum, tá? As vozes verbais. Quais são as vozes verbais? Pode ser ativa, passiva e reflexiva. O que é uma voz ativa? É quando o sujeito pratica a ação, ele é o agente da ação. O que é a voz passiva? É quando o sujeito recebe a ação, ou seja, ele sofre a ação de alguém, tá? E o que é reflexiva? É quando ele pratica ao mesmo tempo e recebe. Vamos lá. Uma frase bem óbvia que eu sempre passo. Eu quebrei o copo. Quem é o sujeito? Eu. Pratiquei alguma ação? Sim. Qual foi a ação que eu pratiquei? De quebrar o copo. Então eu sou o sujeito. Eu pratiquei a ação, o meu verbo, o meu sujeito ele é agente. Logo, minha voz é ativa. Porque o sujeito é agente. Agora, o copo foi quebrado por mim. Quem é o sujeito? O copo. Ele quebrou? Não. Alguém quebrou para ele, né? Ou seja, alguém quebrou o copo, não foi o copo que quebrou sozinho. Então ele sofreu a ação de alguém. Então quando ele sofre a ação, não é ele que pratica, é voz passiva. Agora, quem foi esse alguém? O copo foi quebrado por mim. Ora, o copo tá ali, é o sujeito, mas ele não praticou a ação. Ele sofreu a ação de alguém. Esse alguém, que aí no caso nessa frase é por mim, é chamado de agente da passiva, tá? Por que agente da passiva? Porque o agente da ativa é o sujeito que praticou, entendeu? Sujeito da passiva, ele também praticou, mas ele está lá na voz passiva e não na ativa. Recapitulando, se eu digo que eu quebrei o copo, eu sou o sujeito agente, tá? Porque eu que pratiquei. Agora o copo foi quebrado por mim. O copo é o sujeito, mas ele não praticou. Ele recebeu de alguém. Esse alguém que vai ser chamado de agente da passiva, tá? E o que é reflexivo? O nome já diz, reflexo, né? O bate e volta. Eu me abraço, ou seja, eu pratico a ação de abraçar, mas quem que recebe a ação? Eu mesmo. Nós nos abraçamos. Eu abraço vocês e vocês me abraçam. Então, quando o sujeito ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, é chamado de reflexivo, tá? Então, vozes verbais ativa quando o sujeito ele é o agente, ele pratica a ação. Passiva quando ele sofre a ação de alguém. E reflexiva quando ele pratica e recebe ao mesmo tempo. E o que é o agente da passiva? É aquele que praticou a ação, mas não está na voz ativa. Está lá na voz passiva. Como eu falei, o copo foi quebrado por mim. O copo é o sujeito, mas ele é um sujeito paciente. Não foi ele que praticou. Ele recebeu a ação de alguém. Esse alguém, que foi por mim, né, é chamado de agente da passiva. E o agente da passiva sempre vem com preposição. Por alguma coisa, por alguém, pelo, pela, tem sempre uma preposição, tá? Então, o copo foi quebrado por mim, o por mim é o agente da passiva, tá bom? E o que seria o pronome apassivador? É que na voz passiva, ela pode ser sintética e ela pode ser analítica. A voz passiva analítica eu chamo de voz passiva desenvolvida. E a sintética é a reduzida. Como assim? O copo foi quebrado por mim, ou seja, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo apassivador e eu tenho o agente da passiva, tá? O copo, sujeito paciente, foi quebrado, verbo na passiva, por mim, agente da passiva, ou seja, é uma oração totalmente completa, desenvolvida. É chamada de passiva analítica. Agora, se eu digo que alugam-se casas, casas são alugadas, tá? Então, a palavra alugam-se casas quer dizer casas são alugadas. Esse Czinho do alugam-se, como ele está na voz passiva, é pronome apassivador. Então, o pronomezinho apassivador é o se, tá? Ele é chamado de apassivador quando ele está na voz passiva.
é a passiva reduzida. Porque alugam-se casas nada mais é do que, se eu colocar na desenvolvida, analítica, casas são alugadas por alguém. Então, seria a desenvolvida, tá? Como ela está reduzida, eu utilizo o ser, que é chamado de pronome apassivador, tá bom? Então, não tem mistério nenhum. As vozes verbais, ativa, passiva, reflexiva. O agente da passiva é aquele que pratica a ação, mas ele tá lá na voz passiva e não tá na ativa, né? Ele não é o agente. Ele praticou, mas ele tá lá na voz passiva. E o pronome apassivador é quando a minha passiva ela é reduzida, que é a passiva sintética. Alugam-se casas, vendem-se apartamentos, ou seja, apartamentos são vendidos. Então, esse Czinho ele foi reduzido, né? E é chamado de pronome apassivador. Bom? Então, não tem mistério. Se vocês tiverem dúvidas nós tiraremos na nossa videoconferência. Façamos as nossas correções, né? E é isso aí. Enviem para mim corretamente, no dia certo, né? Na data certa, para que vocês possam ser pontuados, tá bom? No mais, beijinho no coração de vocês.